A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta oportunidade para trabalharmos um assunto maravilhoso da parte do Senhor, a qual estamos trazendo aí temáticas sobre a questão da escatologia bíblica. E falamos também na última feita sobre o arrebatamento da igreja. E após o arrebatamento da igreja, cremos então, como diz as Escrituras, que nós estaremos então diante do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um assunto muito relevante, pois ele trata, na verdade, de um período a qual nós estaremos diante do Senhor, salvos em Cristo, serão julgados as suas obras. Não será julgado a salvação, mas sim as suas obras. Podemos observar, por exemplo, que a Bíblia Sagrada, ainda que ela tenha alguns textos que são de forma bem focada, a qual nós vamos ler nesta oportunidade, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 11 até o versículo 15, vai trabalhar uma perícope, a qual estará mencionando sobre este evento. Agora, nós podemos observar, por exemplo, como no livro da Etade, mencionando vários outros textos que estão correlacionados a esse, mas que estão até mesmo dentro de outros contextos que Paulo, vez por outra, mencionava de acordo com o assunto que ele estava tratando. Para essa oportunidade, então, nós vamos ler esse texto, para nós aqui, então, entrarmos dentro deste assunto e procurar, de uma forma sucinta, tratarmos de forma que possa trazer luz através da palavra de Deus, para que possamos compreender aquilo que a Bíblia nos revela, nos mostra, como diz o próprio livro do Apocalipse, que quer dizer tirar o véu no grego, que é trazer à luz aquilo que estava oculto. Então nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 em diante, que nos diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Quando nós lemos esse texto, nós podemos observar que ele não está falando sobre por exemplo, o trono branco. Então, muitos teólogos, por muitas vezes, acabam confundindo, até tem algumas denominações que também são considerados seitas, e até mesmo cristãos autênticos podem ter esta confusão teológica, por não saberem distinguir aquilo que é o tribunal de Cristo com aquilo que é o trono branco. Apocalipse, capítulo de número 20, onde vai falar, e nós temos também mencionado em uma de nossas aulas aqui do nosso canal, sobre o trono branco, que é o juízo final. Então, nesse texto, ou nesse contexto agora, qual estamos aqui para falarmos um pouco, vai falar então sobre o tribunal de Cristo. E aí nós vamos ver, por exemplo, no Lawrence Richard, que aí nós temos o comentário do Novo Testamento Histórico-Cultural, e também outros comentários e comentaristas e teólogos vão trabalhar a questão do tribunal de Cristo, mencionando a palavra bema, que era uma plataforma onde você pode observar em vários livros de teologia que havia na cidade, tanto de Roma quanto cidades que eram do Império Romano, aonde ali vinham então pessoas do departamento público trazer alguns decretos, algumas leis, em algumas situações até elogios e em outras até repreensões. Mas você observa que quando Paulo escreve dentro desse contexto, você vai observar que não traz ali então questões que vão ser de questão de exortações, mas sim de ganha e perda de galardão. É lógico que
que aqueles que não ganharem galardão, porque nós vemos no texto aqui, por exemplo, no versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Então quer dizer, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Por mais que seja algo negativo, ainda assim se torna positivo. Por quê? Porque você observa que ele é salvo. E aqui eu vejo que a salvação é o que alguém pode ter da parte de Deus como o maior bem. Tirando hoje a vida, que é também o maior bem do ser humano, quando estivermos na glória, a salvação. E com isso nós observamos que quando Paulo menciona aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, ele já começa estabelecendo algo muito importante, a qual ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então a nossa base é Cristo, e esse tribunal é de Cristo. E nesse tribunal nós seremos julgados as nossas obras, não a salvação, como a priori já mencionei. E para nós observarmos, no versículo 12, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Cristo, aí você vai ver, é ouro, é prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Então você vai ver que ouro, prata e pedras preciosas são, na verdade, joias, na verdade, elementos, que vão, na verdade, quando que passando pelo fogo, ele se torna mais puro, a qual, então, aquilo que a pessoa fez vai ser passado pelo fogo, e o fogo nada mais é que o próprio Senhor. Porque você vai observar que lá na Epístola aos Hebreus, a Bíblia menciona nessa epístola que Deus é um fogo consumidor. Você vai ver que quando Moisés quis ver Deus, a face de Deus, Deus falou que ele não poderia, homem algum, ver a face de Deus e permanecer vivo, porque subentende-se pelo texto que a glória do Senhor está na face. Com isso, nós podemos então aqui observar que o fogo é o próprio Senhor, é o próprio Cristo. E nós vamos também aqui trabalhar este elemento, mostrando então que se for ouro, prata, pedras preciosas, metais valiosíssimos, será ganhado então um presente, que seria o texto abaixo, galardão. A palavra galardão, nós vamos observar, por exemplo, no dicionário teológico do Claudionor Correia de Andrade, que ele é um presente, e não se sabe ao certo o que é o galardão, mas ele é uma recompensa. A palavra galardão no grego é mistos, aparentemente palavra primária, valor pago pelo trabalho, salário, pagamento, recompensa, usado do fruto natural do trabalho árduo e esforçado, em ambos os sentidos, recompensas e punições. E aí você vai observar também aqui, das recompensas que Deus dá, ou dará, pelas boas obras e esforços. E aí você observa então que a etimologia desta palavra vai trabalhar aquilo que eu já estava a priori mencionando, como o próprio dicionário de escatologia do Claudionor Correia de Andrade. Um dicionário muito bom, bem sucinto as suas explicações e questões etimológicas e bem pontuais, para que possamos aí então agregar ao nosso ensino. Você observa que terá então 6 tipos de perda e ganha de galardão, a qual será provada as obras. As nossas obras serão representadas por ouro, prata, pedras preciosas. Ganhará galardão. Depois nós observamos que temos ali materiais que vão, quando que passando pelo fogo, ele se deteriora. E aí você vai ver, por exemplo, madeira, feno e palha. Que aí então a pessoa não ganhará galardão. Com isso, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, como já mencionamos, o fogo próprio Senhor. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, recompensa.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Observa-se também que o versículo 16 e 17 do final desta perícope, a qual nós não mencionamos, mas aqui iremos mencionar: não sabeis vós que sois templo ou santuário do Espírito de Deus, ou de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então você observa que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então essas obras são feitas mediante ao nosso próprio esforço, nosso corpo, aquilo que nós podemos produzir para o reino de Deus, a qual nós estamos ali dando testemunho para que pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, pelo bom testemunho, pela uma vida de piedade na presença do Senhor, através de louvor, através de ministrações, mas principalmente através da pregação da minha e da sua vida. Porque a palavra é suficiente para transformar e para, na verdade, batizar com seu Espírito e para realizar a obra a qual Deus quer na vida de cada um. Com isso, nós podemos ver também que quando fala aqui sobre o santuário, que é o nosso corpo, e aí ele fala que quem destruir, Deus o destruirá. Como que Deus destruirá? A Bíblia menciona o próprio Cristo, Mateus 10, 28. Não temais aos homens, que pode matar o corpo e não fazer nada com a alma. Antes temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então nós observamos que há uma responsabilidade na minha e na sua vida, para que possamos dar bom testemunho, amar a Deus sobre todas as coisas, buscá-lo com toda a nossa força e nosso entendimento, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Para nós concluirmos então esta nossa aula de hoje com o livro da ETAD, nós vamos trabalhar aqui a questão do Tribunal de Cristo, apenas pontuando algumas situações que julgo necessário para um melhor entendimento à luz das Escrituras Sagradas. Nós temos aqui, como será o julgamento. Lógico que eu não vou aqui ler todo o texto, mas apenas frisar alguns pontos importantes, alguns elementos, né? Então aqui, primeiro, será um julgamento do trabalho do cristão, feito para Deus. Então, se eu estou dando aula, como aqui, para a glória do Senhor, um dia passará pelo tribunal de Cristo, e aí vai passar a minha aula, se eu estava fazendo com o coração orgulhoso, ou com o coração disposto a adorar a Deus e servir aos meus irmãos, para que pessoas possam ser alcançadas através da minha vida, vai passar pelo fogo. Se for ouro, prata, pedras preciosas, eu vou ganhar galardão. E aí, se for madeira, feno e palha, vai se queimar, e aí não ganharei galardão. É lógico que eu nem penso nisso, porque eu tento fazer o meu melhor para Jesus. E lógico, também para com os irmãos. Com isso, nós temos aqui então, primeiro, será um julgamento do trabalho do cristão feito para Deus. Vários outros textos, como aqui já mencionei, que temos, dentro dessa questão que está sendo tratada aqui, que é o Tribunal de Cristo, mas nós não vamos mencionar tudo para sermos bem objetivos. Segundo, será um julgamento da conduta do cristão. Por isso que lá o texto termina falando que nós somos santuário, templo do Espírito de Deus e do Espírito de Deus. Terceiro, será um julgamento do tratamento dispensado aos irmãos na fé. Por isso que também mencionei agora, vez por outra mencionamos aqui, que é através da nossa vida para conduzir pessoas a Cristo, e há uma grande responsabilidade. E depois, por último, não menos importante, todo crente receberá pelo menos um louvor da parte de Deus, como está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. E também a oportunidade bem aproveitada para fazer o bem a uma fonte de galardão. Então nós temos aqui alguns versículos que eu não vou trazer eles aqui devido ao nosso propósito ser objetivo, mas falando, como aqui já mencionei, a questão do Tribunal de Cristo. Que eu e você possamos estarmos salvos
e buscando a presença do Senhor para fazer o melhor para Cristo e um dia estarmos com Ele na glória e até mesmo com aquilo que possuímos. E eu penso que o dízimo entra aqui também, porque quando nós fazemos algo para Deus, nós iremos um dia receber da parte de Deus, nem que seja um louvor, como está lá em 1 Coríntios 4 e 5. Mas assim então, fazendo para a glória de Deus, passará pelo tribunal de Cristo, e aí podemos receber recompensa, ainda que nós não merecemos, mas Cristo, Ele nos dá a salvação e ainda presenteia aqueles que o adoram e que servem com alegria. Que Deus abençoe aí poderosamente a cada um que esse vídeo alcançar e que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.